Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. Hoje eu falarei mais uma vez a respeito da prescrição penal. Essa é a aula que eu denominei aula número 2 de prescrição penal. O vídeo anterior, que tem aproximadamente 11 minutos, um pouquinho mais de 11 minutos, eu falei a respeito, dei uma introdução a respeito do que significa prescrição, que prescrição é a perda da pretensão de alguma coisa. E se você quiser aprender, saber um pouquinho mais, assista o vídeo. E hoje eu vou falar a respeito da prescrição penal, das espécies de prescrição penal. Ok? Deixando claro o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar nos comentários. Tá? Se você assistir esse vídeo pelo YouTube, tá? Que eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube e no Instagram. Tá ok? Estou pensando em colocar no Facebook também, mas aí fica bem restrito. O meu Instagram, ele é aberto para quem quiser me seguir. Fique à vontade. Saber o que eu falo, deixo de falar, coloco algumas fotos, alguns vídeos lá. Tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das espécies de prescrição penal. Nós temos, uma das espécies é a prescrição da pretensão punitiva. O que significa isso? É a perda da pretensão de punir pelo decurso do tempo e ocorre antes de ter havido a aplicação da pena privativa de liberdade em abstrato ou depois de aplicada a pena privativa de liberdade em concreto. Mas ainda, o que acontece? Não houve o trânsito em julgado. Vamos lá, me dê licença, deixa eu pegar aqui meu vadimeco, pegar o Código Penal. Vamos pegar um exemplo. Na aula passada eu falei a respeito, dando um exemplo a respeito, para explicar a prescrição, eu utilizei o crime de homicídio do artigo 121. Hoje eu acho que eu vou utilizar o artigo 155, que fala a respeito do crime de furto. O artigo 155 fala o seguinte: subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse tempo de 1 a 4 anos e multa, a gente diz, né, os operadores do direito dizem que é uma pena em abstrato. Por que em abstrato? Porque só será uma pena em concreto quando houver sentença. Então, enquanto não tiver sentença, ela está abstrata, porque ainda está sendo discutido aquele determinado assunto num processo criminal. Então, está se discutindo o fato de um agente, de uma pessoa, ter furtado um bem móvel para si e, com toda certeza, ela foi pega, né, com relação a esse fato. Não digo que ela foi pega em flagrante, mas sabe-se que foi ela está sendo processada por isso. A prescrição da pretensão punitiva, o que acontece? O Estado ele tem que ser ágil o suficiente para, num determinado tempo, perseguir, processar, condenar e executar a pena. A prescrição da pretensão punitiva ocorre enquanto o processo está em andamento. Ainda não existe a sentença, ok? Ainda não existe a sentença. E, se tiver sentença, ela não está transitada em julgado. O que é transitar em julgado? É quando não existe mais possibilidade de recurso. Então o Estado ele tem que fazer o quê? Perseguir e punir num determinado espaço de tempo. O espaço de tempo que o Estado tem para punir vai de acordo com a pena. Ok? Se tiver uma pena em abstrato, é do máximo da pena. Por quê? Porque a legislação assim determina. É o que nós vimos na aula anterior, na aula número 1. Então, vamos falar, né? Vamos utilizar aqui o vadimeco, o artigo 109, que diz o seguinte: prescreve, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em inciso 1º, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12 e assim por diante. No nosso caso aqui, então se alguém tiver mais interesse, eu falei isso no outro vídeo, procurar o artigo 109. O nosso caso, que eu estou falando do artigo 155, do furto, vai ser utilizado qual inciso? Será utilizado o inciso 4º, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. Então é o seguinte, uma pessoa que comete o delito de furto, cuja pena a ser aplicada a essa pessoa é de 1 a 4 anos, no decorrer do processo, o Estado tem que perseguir, processando, né? E punir, a pretensão punitiva, o direito de punir, num período de 8 anos, enquanto tiver o processo em andamento. Ok? É claro que depois nós vamos falar das causas de suspensão, impedimento e interrupção da prescrição. Mas para uma próxima aula. Mas quanto tempo o Estado tem para punir alguém, para que essa pessoa tenha, quanto o Estado tenha condições de colocar essa pessoa na cadeia? Ou para que ela pague um determinado, ela preste um serviço à comunidade, a gente chama isso de pena substitutiva. Quanto tempo o Estado tem para aplicar isso? Neste exemplo do artigo 155, 8 anos. No exemplo que eu dei na aula anterior, que é do crime de homicídio, a prescrição lá é de 20 anos, porque o máximo da pena lá é 20 anos. Vamos pegar um outro artigo. Vamos utilizar o artigo 157. Que é o crime do roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 12 anos e multa. 4 a 10 anos e multa. Neste caso, qual que é o máximo da pena em abstrato aqui aplicada? 10 anos. Vamos voltar para o artigo 109 para saber quanto tempo o Estado tem enquanto está correndo o processo para que ele possa aplicar a pena. Em 16 anos, inciso 2º do artigo 109, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, quanto tempo o Estado terá, no caso de roubo do artigo 157, para aplicar a pena quanto ao infrator, quanto ao delinquente para o crime de roubo? 16 anos. Então, quais são os efeitos que geram a prescrição? Vamos supor que o Estado demore 16 anos para aplicar a pena. Não deu sentença num período de 16 anos. Quais seriam as consequências? Primeiro, extingue-se a punibilidade. Por quê? Porque a prescrição é uma espécie de extinção da punibilidade. Não pode punir alguém porque passou demais o tempo. Outra, impedimento na formação de um juízo de culpabilidade, em razão disso não gera reincidência, bem como não constará o registro em folhas de antecedentes, assim o réu permanece como primário. Se não tiver outros processos, é claro. Então, olha só o que acontece. Impede o juízo de culpabilidade. O nome dessa pessoa não vai para o rol dos culpados por conta deste ato. Ok? E se ele não tiver nenhum outro processo já resolvido, suponhamos que ele cometa outro delito posteriormente a esse. Ele vai ser tido naquele próximo processo como primário. Por quê? Não foi colocado o nome dele no rol dos culpados. Tá ok? E outra, impede o exame de mérito e óbito o prosseguimento da ação penal. Mesmo que tudo demonstre que ele cometeu o crime, uma vez que o Estado não foi competente para aplicar a pena nesse período de tempo, não dá mais para fazer o prosseguimento da ação penal. Ok? Então, ele
É como se ele não tivesse cometido nenhum tipo de ato criminoso. Esses são os efeitos da prescrição, caso o Estado, num período, um desses que eu acabei de falar aqui, não puna a pessoa do delinquente. É claro que para isso, o que tem que acontecer? Nós estamos falando num processo em que está em andamento ainda. Claro que eu vou falar mais pormenorizadamente nos próximos vídeos, ok? A respeito, bem, as espécies elas se subdividem ainda, ok? Qual que é a outra espécie de prescrição? Prescrição da pretensão executória. Neste caso, olha só a diferença. É a perda da exigência do cumprimento da pena imposta pela decisão com trânsito em julgado. A prescrição da pretensão executória é diferente da pretensão punitiva, não torna sem efeito a decisão condenatória. O juízo da culpabilidade permanece íntegro, perdurando os efeitos penais secundários da condenação, bem como os efeitos civis. Ou seja, o que o Estado vai poder fazer é, de repente, prender ou aplicar uma pena substitutiva, ok? Mas os efeitos permanecem. Existe, conversando com alguns alunos a respeito da prescrição, e quando eu falei dessa questão da prescrição da pretensão executória da pena, houve uma certa confusão com relação às prisões. Mas a pessoa já está presa, não está presa? Veja bem, nós temos alguns tipos de prisão. E enquanto não sai uma sentença definitiva, enquanto não transita em julgado a sentença, ou seja, não há mais recursos, se a pessoa estiver presa, ela está presa de forma cautelar. Tem várias espécies de prisão cautelar. Nós temos a prisão temporária, nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva, nós temos a prisão em decorrência da pronúncia. Tem várias espécies de prisão. Mas essa prisão, essas espécies de prisões, elas são cautelares. Elas não são definitivas, não são prisões para cumprimento da pena. Então, primeiro, a pessoa pode estar presa e, se por acaso o Estado não dá andamento num processo no tempo necessário, mesmo que ele tenha ficado um montão de tempo preso, a pessoa que cometeu delitos ficou muito tempo preso, se o Estado não finalizar o processo, as consequências, que no caso seria a pretensão punitiva, pode ser zero. Mas a pessoa ficou presa. Tudo bem, mas vai sair da prisão, vai ser colocada como primária, não vai ter os efeitos civis. A questão da pretensão executória, o que acontece é que muitas vezes a pessoa está na rua, a pessoa não está presa, ela está em liberdade. E aí, aqui no caso já houve trânsito de julgado, pelo menos houve trânsito de julgado para a acusação. E o Estado, ele tem que dar um jeito de fazer cumprir aquela pena, ou seja, a pessoa tem que ou ir para a prisão ou receber uma pena substitutiva, do tipo prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, qualquer coisa do gênero. O Estado tem que fazer com que essa pena seja cumprida. Mas, de repente, o agente se evadiu. Quanto tempo terá o Estado para aplicar, para que a pena seja executada, cumprida? Aí nós não falaremos nos termos que eu falei anteriormente com relação à pena máxima, porque ela está em abstrato, mas é com relação à pena aplicada. Então, vamos supor, aquela pessoa que cometeu o crime de furto, o primeiro exemplo que eu dei, do artigo 155. Ela comete o crime de furto e a pena dela, a pena concreta aplicada a ela, vamos colocar de 2 anos. Né? Que a pena para o furto
é de 1 a 4 anos, de repente ele pegou, o juiz condenou e houve trânsito de julgado para que a pessoa cumprisse uma pena de reclusão de 2 anos. Quanto tempo o Estado terá para fazer executar essa pena? 2 anos. Artigo 109, inciso 5º. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. Então o Estado terá 4 anos para aplicar a pena. Lembra que no exemplo anterior, que era da pretensão punitiva, era 8 anos? Depois que saiu a pena, transitou em julgado a pena, o Estado terá mais 4 anos para fazer com que essa pena seja executada. E se não fizer? Prescreve. Só que neste caso, os efeitos, o nome da pessoa fica no rol dos culpados, a pessoa já não é mais primária, se voltar a cometer o delito já é reincidente, ok? Os efeitos permanecem, os efeitos civis inclusive permanecem. Essa é a diferença, ok? Então, antes que eu me alongue muito nesse vídeo, os vídeos devem ficar aí no máximo em 15 minutos, já passei, já está em mais de 16 minutos. Falaremos posteriormente a respeito da prescrição penal, as subespécies, né, da prescrição da pretensão punitiva e prescrição executória será falado num próximo vídeo, numa próxima aula. Ok? Muito obrigado, se inscreva lá e dá o seu joinha.